se pode passar pela vida e não deixar marcas. Rastros jurídicos, pelo menos esses, com certeza serão deixados. Já falamos da certidão de nascimento, da carteira de identidade, mas também vamos precisar do CPF, título de eleitor, do certificado de reservista, no caso dos homens. E até para que o nosso descanso eterno seja assegurado, vamos precisar de documento. Ele não é considerado um documento obrigatório, mas é difícil não se encaixar em pelo menos uma das situações em que o CPF é exigido. O documento é obrigatório para quem está sujeito a declarar imposto de renda, quem tem mais de 18 anos e é dependente de contribuinte, participantes de operações imobiliárias, quem possui carteira de trabalho, quem vai requerer aposentadoria, quem é titular de conta bancária, poupança ou contas de investimento, profissionais liberais sujeitos a registros perante órgãos de fiscalização como CRM e CREA, quem aluga apartamento, quem opera em bolsa de valores ou semelhantes e até mesmo os residentes no exterior que possuam bens ou direitos sujeitos a registro público no Brasil. O CPF, Cadastro de Pessoa Física, é o registro que identifica e armazena informações do contribuinte na Secretaria da Receita Federal Brasileira. Cada pessoa possui um único número. O CPF ele é o principal instrumento de controle e fiscalização dos contribuintes. O CPF hoje, você precisa dele para tudo. Sem o CPF você não consegue receber prêmio de loteria, tirar passaporte, você não consegue participar de concurso público, você não consegue se inscrever em órgão profissional. Então, através do CPF, o Estado tem uma forma de identificar as operações de cada contribuinte e, com isso, aferir se existe ou não tributação a incidir sobre essa operação. Tanto que ele usa como instrumento de fiscalização na medida em que, se você deixa de apresentar as declarações anuais, ele suspende a sua inscrição, impedindo que você consiga praticar uma série de atos civis, obrigando, portanto, a regularizar a sua situação perante a Receita. Remexendo um pouquinho mais a carteira, encontramos o título de eleitor, um documento de fundamental importância. É pela porta do alistamento eleitoral que o indivíduo adquire a cidadania, o direito de votar e de ser votado, podendo participar do processo democrático plenamente. A partir dos 18 anos, o voto já é obrigatório, mas é facultativo para aquelas pessoas que têm entre 16 e 18 anos, para os analfabetos e para aquelas pessoas que já completaram 70 anos de idade. O indivíduo que não se alista ou aquele que não vota, ele tem uma série de prejuízos, né? Ele tem algumas restrições que são geradas e isso está previsto no Código Eleitoral. Aquele indivíduo que não votou ou que não justificou sua ausência às urnas, ele fica impossibilitado de, por exemplo, tirar o passaporte, de renovar a matrícula em estabelecimento de ensino fiscalizado pelo governo, de obter empréstimos, né, em instituições vinculadas ou fiscalizadas pelo governo também. Ele fica impossibilitado de regularizar o CPF, ele fica impossibilitado de obter empréstimos. Então, causa uma série de embaraços para aquele cidadão e, além do mais, ele deixa de participar da vida pública, da vida política do país. Restrições também vai sofrer o homem que deixar de tirar o seu certificado de reservista. Todo cidadão brasileiro do sexo masculino, ao completar 18 anos, deve fazer o alistamento militar no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica. A menos que seja dispensado de tal obrigação por questões de saúde. O certificado de reservista será exigido, por exemplo, na hora de fechar um contrato de trabalho, de fazer a matrícula na faculdade, tomar posse em cargo público, tirar passaporte. E não podemos esquecer do nosso último documento, a certidão de óbito. Por meio da certidão de óbito, pode-se transmitir direitos, se a pessoa deixou herança, essas coisas. Então, como que vai ficar sabendo
que aqueles direitos podem ser transmitidos através da certidão de óbito, que aquela pessoa não existe mais, entendeu? Que deve ser apresentada no caso de um inventário. A certidão de óbito é um documento que a primeira via não é cobrada, é um documento gratuito, né? A segunda via só paga quem pode, quem se declarar hipossuficiente, sem condições de arcar com a despesa, não paga, entendeu? A lei 6.015 de 1973, que cuida dos registros públicos, dispõe lá no artigo 30 e parágrafo 2º, primeiro, que a isenção, né, da certidão de óbito da primeira via e da segunda via para quem não pode pagar. Por mais que a gente fale, olha, o óbito, ele representa a cessação de direitos, alto lá. É a cessação dos direitos, por exemplo, do falecido, que, por exemplo, se o falecido era beneficiário da Previdência Social, uma vez falecendo, deixa de ter esse direito à percepção de proventos. Mas abre-se aqui o bom direito dos seus herdeiros. Pois bem, é uma documentação muito importante porque ela implica na aquisição de direitos também. E não é importante apenas para os herdeiros, não. A partir do momento em que é declarado óbito, o médico, no caso de um hospital ou o INL, preenche a DO, que é a Declaração de Óbito. A partir daí, a família apresenta esse documento em um cartório onde será expedida a certidão de óbito. Só então, os procedimentos para a realização do enterro poderão ser iniciados. Lá são expedidos 2 documentos. A certidão de óbito, que é o documento da família, e uma guia de sepultamento, que é um documento que vai ficar, caso do Distrito Federal, juntamente na administração do cemitério. Esse documento fica conosco até a gente entregar todo o serviço, né? Tudo preparado no cemitério. O carro não pode rodar, não pode ficar rodando aí por exemplo, com o corpo dentro, indo para a clínica, da clínica para o cemitério, sem que haja a documentação, sem que a documentação esteja no carro. Momentos alegres ou tristes, mas que a gente tenha também clareza de ideias de que os estímulos que a vida nos traz, eles devem ser analisados de forma positiva e até mesmo no óbito a gente deve reconhecer que a Mãe Natureza possui uma ordem, há uma certeza com relação ao óbito e por isso a gente com muita serenidade e rigor técnico deve acertar para que haja segurança jurídica, tanto para as pessoas envolvidas, quanto para o Estado saber a quantidade de seus cidadãos e onde o seu povo está localizado. Envie sua sugestão para o Repórter Justiça. Nosso endereço é o repórter.justiça@stf.jus.br.